Agora, Mauro, e no Corinthians? Porque o Corinthians dizia que não ia focar na Sul-Americana. Não. Time reserva, foco é Copa do Brasil, que tem grandes chances de título, e é afastada da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O que não aconteceu, hein? O que isso altera no clima do Corinthians e na estratégia do Vanderlei Luxemburgo? Outra, você achou que teve um certo exagero, né, dos 11 jogos de invencibilidade. Eu mesmo fui um dos exagerados, porque com certeza tiveram jogos fáceis, mas teve ali o Atlético Mineiro fora de casa, teve o Inter fora de casa, teve o São Paulo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E pro que o Corinthians vinha apresentando, né, antes, que tava uma tragédia, 11 jogos de invencibilidade eu acho que ninguém esperaria, diante da tragédia que estava antes. Isso pode degringolar a estratégia do Corinthians, dá pro Corinthians agora achar que vai até se distanciar mais da zona do rebaixamento, já que não vai ter que focar na Copa do Brasil. O que esperar, Mauro, pros próximos dias e meses até o fim da temporada desse Corinthians do Vanderlei Luxemburgo? Será que agora também vai focar na Sul-Americana? Única chance de título? Tem que ver aqui quais são os próximos jogos do Corinthians, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque essa invencibilidade, né? Estou até procurando aqui para pegar. O próximo é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Fora. Já começa a complicar. Mas você vê, ó, eu vou pedir pro Kaique me mandar, se você tiver aí. Os jogos que o Corinthians foram nessa série aí. Pegou o Universitário, Bahia. 2 vezes o Universitário, né? Universitário, muito fraco. Bahia, zona de rebaixamento. Pegou o São Paulo, ganhou. Essa é uma vitória importante. Mas não jogou bem. Não jogou bem. Renato Augusto carregou nas costas. Vasco, zona de rebaixamento. News Old Boys jogou defensivamente contra o News. Até aqui em São Paulo correu o risco contra o News, que não é um dos principais times da Argentina hoje. Inter reserva, aí empatou, você deu empate no último lance. E jogou também defensivamente, aí encontrou um gol. News de novo, já falei. Coritiba, zona de rebaixamento, e agora perdeu para o São Paulo. O Corinthians pegou uma sequência, assim, teve vitória com o Fluminense, vitória contra o Atlético, foram importantes. Teve alguns momentos importantes. O Corinthians tem alguns bons jogadores. E antes, assim, o estágio anterior, acho que não serve de parâmetro para nada, porque era muito ruim. Era muito ruim. O que o Corinthians tinha ali era nada. Antes da chegada do Vanderlei, que pelo menos ele é um técnico com alguma experiência. A tentativa com o Lázaro não deu certo. Pode ser que amanhã ele vire um bom técnico, mas não deu certo. Ele era um deserto nesse começo de ano, no começo do ano, né? Então houve uma melhora, mas eu acho que não a ponto de chegar no nível de competitividade do São Paulo. E é uma sequência assim, que o time venceu os jogos, isso não é irrelevante, houve um progresso. Mas o Corinthians não mostrava futebol. Esse é um futebol de um nível que você fala, não, esse vai bater de frente com o São Paulo. Agora vamos ver qual vai ser a sequência de jogos para ter uma ideia do que virá por aí. Eu acho que esse é um ponto importante. São os adversários que o Corinthians terá daqui para frente, né? A partir daí a gente vai ter uma ideia do que esse Corinthians pode oferecer, do que ele pode fazer. Porque foi um recorte, eu diria, interessante aí para ele, o Corinthians, já da temporada. Agora vai ter uma sequência talvez mais difícil e a gente vai ver se de fato o time vai mostrar progressos, vai ter mais tempo, vai ter a semana de Copa do Brasil aí. Se bem que os jogos são... Você quer saber os jogos aqui, ó? Os jogos são os domingos, nem muda muita coisa não. Ó, Cruzeiro fora, Estudiantes em casa. Estudiantes é um dos piores adversários para pegar na Sul-Americana, né? Esse é um time melhor, do que o News. Eu creio que vai ter uma dificuldade maior. Cruzeiro fora, Estudiantes em casa, Goiás em casa e Estudiantes fora. Palmeiras em casa, Fortaleza fora, Botafogo em casa, São Paulo fora, Flamengo em casa, Fluminense fora. Então, essa é uma sequência péssima. Então, bem diferente do que eu falei aqui agora. Você vê que muda bastante. Se o Corinthians tiver, não digo que ficar invicto esses jogos todos, não estou aqui com essa expectativa, mas se conseguir enfrentar essas equipes, pontuar, fazer bons jogos contra adversários mais fortes, a gente vai ver um Corinthians talvez que não fique invicto, mas que faz assim, está jogando bem. Esse é o ponto, porque você pode observar, mesmo com a série invicta, quais foram as grandes atuações? Quando que o time estava jogando de fato bem? Tanto que, assim, ontem eu não fiquei nem um pouco surpreso com o que aconteceu. Eu já imaginava, chegamos a falar sobre isso aqui, o São Paulo melhor em positivo, colocando o Corinthians contra as cordas, e me impressionou, não me surpreendeu, mas me impressionou a desorganização defensiva de um time com proposta defensiva, que entrou para se defender e não conseguiu. Aí no segundo tempo ele muda, põe o Fagner e o Rojas. Eu entendo o Rojas no segundo tempo, porque ele vem de uma lesão, ele se machuca bastante também esse rapaz. E não teria talvez condições de jogar toda a partida. E como o Vanderlei falou, de repente o Rojas deu um chute ali incrível de fora da área, e bate muito bem na bola. Se o Rafael não faz defesa, sai o gol, ele de repente ia para os pênaltis. Então assim, era um coringa que ele tinha ali no banco, o Vanderlei, para tentar mudar. Quase deu certo. E eu acho que ele está correto de colocar o jogador no banco, porque se põe de saída, de repente tem que pegar na bola. O cara está voltando de lesão, não está bem, entrou num outro momento do jogo
e quase que ajuda o Corinthians a chegar a um resultado improvável, que ontem era o jogo para perder demais. O 2-0 foi barato para perder demais, acho eu, minha opinião. Então acho que assim, o Corinthians agora volta a uma realidade, né? E ontem eu vi muita gente um pouco decepcionada justamente com isso, muitos corintianos incomodados com a maneira que o time se apresentou. O problema não é você jogar defensivamente. Nada. É você jogar só no final, né? Você jogar defensivamente mal, não ter uma saída de bola, não conseguir reter uma bola no ataque. Gente, parecia uma parede, jogava para lá, voltava. E São Paulo só em cima. O primeiro tempo foi ridículo. Era evidente. O torcedor corintiano, assim, no primeiro tempo foi ridículo. Antes do primeiro gol de São Paulo, era evidente que o gol era questão de tempo. Estava na cara, entendeu? Porque chegava toda hora o São Paulo. E você vê que até no gol do Lucas, que ele quase perdeu, que ele cabeceou na trave e voltou, não tem um rebote, não chega ninguém para dividir, não aconteceu nada. É o Cássio e ele se engalfiando ali, a bola indo para dentro do gol. Ainda houve a dúvida ali do VAR se bateu na mão ou não. O gol foi perfeitamente legal e ali o São Paulo já alcançou o placar de que precisava, ainda no primeiro tempo. Então acho que agora vem uma fase que o Corinthians vai ter. Isso é inevitável. Você pega uma sequência com times, circunstancialmente a tabela te oferece times mais fracos, né, e também os confrontos internacionais não eram dos mais desafiadores, agora a tendência é aumentar a dificuldade. Você passa de fase. O próprio Goiás... É a sequência, Mauro, inclusive, que o Corinthians ficou tanto tempo sem ganhar, com o Vanderlei Luxemburgo. Sim. Ele pegou essa sequência. É um recorte desse. Pegando Flamengo, Palmeiras, Desses Fortaleza, aí, São Paulo. O Goiás, em tese, é o mais fraco. Mas até o Goiás melhorou. Inclusive tem conseguido resultados até fora de casa. Até o Goiás já melhorou. Então, a tendência, de fato, agora o Corinthians vai se provar, né? E não muda tanto, né? Porque vai ter jogo no meio de semana agora, vai ter no outro meio de semana, e as finais da Copa do Brasil, caso a gente tivesse passar, é só no final, é só daqui a um mês e são 2 domingos, né? Então, o que vai mexer para o São Paulo é que ele vai ter que remanejar algumas datas aí em algum momento. O São Paulo deve passar por uma situação que o Flamengo viveu há 2, 3 anos, que fez 3 jogos em uma semana. Jogo um dia, outro não, um dia, outro não, uma coisa assim. É provável que isso aconteça, porque ele avançando na Sul-Americana, se ele avançar mais ainda, né? Ele vai chegar uma hora que ele vai ter que jogar 3 partidas em uma semana. Mas aí vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Botar um time reserva no Brasileiro ou na própria Sul-Americana. Eu não sei como é que eles vão escolher, como é que eles vão definir isso. Mas o Corinthians vai continuar tendo jogo 2 meios de semana. Não vai ter semana livre nem essa, nem a próxima. Agora jogando aqui em São Paulo e depois jogando lá em La Plata, no estádio do Estudiantes. Lembrando aqui, né, Vanderlei Nogueira, pro torcedor corintiano, Cruzeiro fora, Estudiantes em casa, Goiás em casa, Estudiantes fora, aí agora começa a só piorar. Palmeiras em casa, Fortaleza fora, Botafogo em casa, São Paulo fora, Flamengo em casa, Fluminense fora. É só adversário de peso para esse Corinthians num momento que vai ser delicado, que vai ter que dar alguma satisfação pro torcedor, vai ter que disputar a Sul-Americana também, porque é o único título que ainda pode disputar na temporada, além de fugir da zona do rebaixamento no Brasileiro. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Então, de um lado, antes da gente falar, né, de Flamengo e Grêmio, tem um São Paulo que ganha uma motivação absurda e não vinha numa boa fase recente, e agora ganha essa motivação, com toda a euforia de uma final de Copa do Brasil. Pode ser, é o único título que o São Paulo não tem. São Paulo não tem Sul-Americana também, né? Não, a Sul-Americana... Mas a Copa do Brasil é o único que incomoda, que realmente não tem. Vale a gente lembrar que na época que o São Paulo brigava por título na Libertadores todo ano, a Copa do Brasil não aceitava que participassem da Copa do Brasil os times que estavam na Libertadores. Isso vale a pena a gente deixar claro. Agora, tem esse São Paulo com a euforia e um Corinthians que pode aí de novo mergulhar num momento de pressão, né? Bom, com relação ao Corinthians, de novo, né? Recua um pouquinho no tempo, estava todo mundo dizendo que o Corinthians, e eu também estava nesse pacote, esquece, não tem time para participar dessas competições. O negócio é só Campeonato Brasileiro. O temor, o pavor, a palavra foi usada aqui várias vezes, o pavor é a zona do rebaixamento. A coisa está tão ruim que tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Copa, todo ano tem, vai participar, o problema é escapar do rebaixamento. Nós falamos isso aqui, tá certo? Aí, o cenário mudou e ele ficou vivo até ontem. Ele ficou vivo em 3 competições. Surpresa! Era improvável o fato de o Corinthians estar vivo em 3 competições. Né? E, puxa vida, o objetivo maior era o Campeonato Brasileiro. Hoje, ele está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Essa série que você acabou de dizer aí é extremamente perigosa. Está com pipinaço o Corinthians. E eu repito, 5 pontos só da zona do rebaixamento. Ele tem que ficar muito preocupado com isso. Agora, foi eliminado ontem,
Foi eliminado ontem, continua vivo, mas agora, se tiver que optar, eu acho que tem que optar o afastamento da zona do rebaixamento. Eu sei que você falou aí que é competição, que é sonho de título e tal, mas uma coisa é sonhar, outra coisa é ter um pouquinho de realismo na vida. O importante para o Corinthians agora, depois dessa eliminação, é pensar no Campeonato Brasileiro como segunda opção a outra competição. E o São Paulo, de novo, o cenário faz com que ele tenha o peito estufado, tem o Lucas Moura, que está numa boa fase, vai chegar mais reforço em campo. Então ele pode respirar um pouquinho mais e pode sonhar um pouquinho mais alto. E vai enfrentar o Flamengo, que é grande adversário, dentro de um mês. É um século no futebol. Pode ter gente suspensa, gente machucada, sei lá, pode ter muita coisa. Nesse período todo, nessas semanas. Qual é o próximo adversário de São Paulo? É o Botafogo, é o líder do campeonato. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ô Flávio Prado, sobre essa situação, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele deu a justificativa. E aí eu vou querer ouvir o Mauro também antes da gente ir pro jogo do Flamengo com o Grêmio. Ele fala que ele escolheu o segundo tempo. Tipo, ou seja, abdicou de jogar o primeiro? É isso mesmo? Porque na declaração que ele dá, ele fala, eu optei pelo segundo tempo, cara. Faz parte. A estratégia que eu criei, sabendo que o São Paulo vinha pra cima da gente, tornei um time mais marcador, só que nós não conseguimos sair. Vamos ouvir aí a declaração do Vanderlei Luxemburgo, depois eu quero ouvir o Flávio Prado e o Mauro, antes da gente falar sobre a outra semifinal, Flamengo e Grêmio. Vamos ouvir aí o Luxa. Cara, eu optei pelo segundo tempo, cara. Faz parte. A estratégia que eu criei era sabendo que o São Paulo ia vir para cima da gente, né? Então tornei um time mais marcador, mas com saída também, só que nós não conseguimos sair. Para mim a diferença foi do jogo, não o Wesley. Me permite, né? Você está citando o Hélio. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 num jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Então, essa fez a diferença. Então, aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, aí você sai perdendo 2-0, mudou. Nós é que ficamos expostos ao contra-ataque. O São Paulo jogou com uma intensidade forte e nós não conseguimos sair jogando e dar intensidade, uma marcação mais encaixada, então não conseguimos marcar. Então o São Paulo mereceu o resultado no primeiro tempo e soube trabalhar bem o segundo tempo para poder segurar a vantagem. É que nós temos a mania no Brasil de achar um culpado para alguma coisa e esquecer do mérito do adversário. Se alguém pode tirar o mérito do São Paulo hoje, São Paulo, da maneira como jogou, com a intensidade que jogou, o Lucas pegando toda a jogada ali, conseguindo fazer uma aproximação com o ataque, a gente não conseguindo encaixar. Então, se quer tirar o mérito do São Paulo, não quero responsabilizar a minha equipe só. Acho que nós podemos ter dado uma intensidade maior, não demos, em virtude do São Paulo ter jogado um grande jogo. Jogou melhor que a gente no primeiro tempo e nós jogamos um pouco melhor no segundo tempo, mas sem também machucar o adversário, machucar no sentido de atacar o adversário. Então, não vamos buscar um culpado. É o Luxemburgo, tá bom, então sou eu. Se você quer que seja eu, sou eu. Você... Olha aí, Flávio Prado. Ele foi sincero, pelo menos. Ele assumiu que ele abdicou de jogar no primeiro tempo e tentou no segundo. E aí ele fala sobre essa situação do São Paulo. Ele falou, estão querendo achar um culpado. Tá bom, então o culpado sou eu. Mas não vai olhar para os méritos do São Paulo, que realmente jogou muita bola, intensidade, falou do Lucas Moura. Tem razão o Luxemburgo? Então, a gente falava desses dois times serem muito parecidos, né? Mas aí aconteceram alguns fatos que mudam a situação. O principal jogador dele ofensivamente era o Roger Guedes, que foi embora. São Paulo não tinha o Lucas Moura. Sobe muito o nível do São Paulo. Se eles eram times parecidos, quando ele perde um jogador importante, São Paulo ganha um jogador muito importante, a coisa fica num nível diferente. E realmente o jogo de ontem só o São Paulo jogou. O Corinthians jogou 15, 20 minutos finais, quando entrou o menino Wesley lá. Talvez devesse arriscar um pouquinho mais, um pouquinho antes. Quase fez um gol no último minuto. Pois é, eu teria arriscado um pouquinho mais, um pouquinho antes. A postura inicial, eu imaginava que seria uma postura defensiva, mas foi exageradamente defensiva, por N motivos. Ele diz, o time não conseguiu sair. A verdade é que dois fatores pesaram. O Corinthians não saiu porque não tinha capacidade para sair, segundo porque o São Paulo realmente abafou muito no primeiro tempo. Mas até comentando o jogo aqui, eu falava, olha... do jeito que o Corinthians está recuado, vai tomar um gol já. Estava na cara que ia tomar um gol. Estava muito atrás, não tinha saída de jogo. E aí tem dois fatores, né?
incompetência do Corinthians para sair jogando e mérito do São Paulo. Acho que os dois fatores se juntaram e essa mudança em 3 semanas, ela ficou bem clara, né? Quando o Corinthians perde um jogador que era o seu jogador mais importante, nem acho que era tão assim, mas era o jogador mais importante do Corinthians, e o São Paulo ganhou uma força que não tinha. Então o jogo ficou realmente desproporcional e ainda essa pegada do São Paulo que foi muito diferente, especialmente no primeiro tempo. Agora, Mauro, é uma declaração sincera do Luxemburgo, mas ele deixa claro que ele abdicou de jogar no primeiro tempo. Qual declaração? Quando ele diz que que ele abdicou de jogar o primeiro tempo, que ele escolheu jogar o segundo, ele sabe que ele poderia levar porrada. Pô, você entra num jogo. É uma confissão. Sim. Não, sim, uma confissão. Então, uma confissão sincera. Inclusive. Mas e ele diz, a culpa aqui é minha? Vocês querem que a culpa seja minha? Isso não anula. Mas no São Paulo. Isso não anula, pelo amor de Deus, né? Isso não anula o mau trabalho que ele fez ontem. Preparou mal a equipe. Uma coisa é você jogar contra o adversário que está em casa, que vai te pressionar porque precisa do resultado, e você se defender bem, você não conceder tanta chance ao adversário, né? Você conseguir resistir a esse adversário uma boa parte do tempo. E aí, num determinado momento do jogo, você começa a sair mais para o jogo. Essa é uma realidade, é um cenário. Não foi o que nós vimos. A gente viu o São Paulo amassando o Corinthians. Amassando o Corinthians, criando várias oportunidades, fazendo 2 gols, podendo fazer mais gols. E volta ao segundo tempo, tem uma outra chance claríssima que o Wellington Rato acabou não aproveitando. Já poderia, no começo do segundo tempo, fazer 3-0. Então, assim, ele não conseguiu preparar bem a equipe e o Corinthians se comportou muito mal. É diferente de você entrar em campo, tomar a pressão, aguentar a pressão, não conceder tantas oportunidades para o seu oponente e depois que o jogo entrar num outro ritmo, você conseguir sair mais para o jogo, levar lá algum perigo, ameaçar. Não foi o que aconteceu. E ainda teve a oportunidade de diminuir para 2-1, porque o São Paulo não foi capaz de aumentar o placar, mesmo com o volume de jogo que teve durante boa parte do primeiro tempo e até no começo do segundo. E assim, a questão de culpa, não é questão de culpa, ele é o técnico, ele não funcionou bem. A estratégia dele, o trabalho dele não funcionou e, consequentemente, dos jogadores também, né? Não é culpa só dele, é culpa de todo mundo. O Corinthians não é o Luxemburgo, o Corinthians é o Luxemburgo e os jogadores, né? E nesse aspecto, o que me pareceu ser muito claro, assim, é que o time não conseguia reter a bola. E isso não é uma questão de ter fulano ou ciclano. O time não estava preparado para conseguir sair jogando, segurar um pouco a bola, cadenciar o jogo. Então ficou batendo contra a parede e o São Paulo massacrando até fazer os 2-0 que valeram a classificação.